Oi pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa carteira dupla. Ela tem dois bolsos independentes e a aba você pode fazer assim com duas estampas diferentes que fica super legal. Então aqui tem um bolso e aqui com o outro botãozinho você acessa o outro bolso. O acabamento dessa peça é muito simples de fazer e ela fica completamente perfeita por dentro. Não tem nenhuma rebarba aparecendo, nenhuma abertura que fica feia, ela fica completamente bem acabada, não dá nem para saber por onde a peça foi desvirada. Além de ser super fácil de fazer, se você prestar bastante atenção na hora de empilhar as camadas. Inclusive, a gente vai ter aqui nessa aula um extra no final, ensinando uma outra ordem para você ficar com o tecido estampado por fora, ou se você preferir, você faz na ordem do vídeo mesmo e fica com um tecido mais simples por fora e uma tampinha estampada que aparece também aqui por dentro. Aí você que decide. Espero que você goste muito dessa aula, faça várias carteiras e venda bastante. Nos materiais, a gente vai começar cortando o jeans matelassé e uma vez o forro no molde C, que é o molde menorzinho, que não tem aba. E se você quiser, você pode substituir o jeans matelassé por uma camada de tecido mais manta da sua preferência e aí você faz um quilting ou um matelassé para juntar os dois. Aí vai ficar uma camada assim mais durinha e uma de forro que é só o tecido mesmo. Aqui eu estou usando tricoline 100% algodão, de bolinhas. Depois, no molde A e B, a gente vai cortar uma vez o forro no molde A, uma vez o tecido estampado no molde A e uma vez a manta acrílica também no molde A. Tudo isso a gente vai cortar com margem de costura, tá? E no molde B, a gente vai cortar duas vezes o forro e uma vez a manta, porque aí quando a gente fechar a nossa carteira, a gente vai ter duas abas diferentes. Uma vai aparecer com o tecido do forro e outra com o tecido estampado. E aí elas vão ficar diferentes e a carteira vai ficar muito mais interessante. Os dois moldes, na verdade, eles são iguaizinhos. Um só é o avesso do outro. Então, a gente vai poder usar aqui, ó, aqui como forro, o B do A, e aqui o A como forro do lado B. E aí eles são assim, o contrário um do outro, com as três camadas, uma de manta e depois direito com direito de tecido. E quando a gente fechar a carteira vai ficar mais ou menos assim. Então agora a gente já pode começar a costurar. A gente também vai precisar de dois conjuntos de botão. Esse aqui é o botão de pressão de metal número 80, mas você pode usar o botão da sua preferência, inclusive pode ser botão de imã. Também um retalho de tecido, que pode ser igual ao tecido de forro ou um tecido diferente, mas que combine. Esse aqui mede 4 por 6 centímetros, ele vai ser o porta-alça. E também uma alcinha de mão, que pode ser dessas de couro ou alcinha de tecido, se você quiser fazer a sua. Ela tem 38 centímetros de comprimento, e aí quando você dobra, ela fica assim, desse tamanho bem confortável para fazer de alça de mão. Para começar, então, eu peguei aqui o jeans matelassé, que está cortado com margem de costura no molde C. Por cima dele, eu vou colocar o forro que a gente cortou do mesmo tamanho, também com margem de costura, dá para ver aqui pelo traço. E a gente vai começar costurando só a parte reta aqui de cima. Então, costura em cima do traço com retrocesso no começo e no final da costura. Então, eu vou começar fazendo o retrocesso aqui, que é aquela costurinha para frente e para trás, para evitar que essa costura desmanche depois. E aí, a gente vai costurar só a parte reta e vai fazer retrocesso de novo aqui no finalzinho da costura. Então, depois de fazer essa costura, a gente já pode virar aqui, abrir bem a costura. Você pode fazer isso assim com a unha mesmo ou com o ferro de passar. Tira algum fiapinho que possa ter ficado no caminho e já vira esse forro aqui para trás. E a gente já vai rebater essa costura aqui também, deixando o forrinho bem fixo lá para trás, que é o lugar dele. Então, nessa costura aqui da frente, você pode até optar por usar um ponto decorativo ou fazer com a costura reta mesmo. Por enquanto, a gente vai reservar essa peça, então, e aí eu vou começar a trabalhar na aba do meio. Normalmente, a aba do meio é a aba que tem os dois lados iguais, os dois tecidos aqui de forro, e ela vai ser a aba do meio porque aquela que é estampada vai ficar por fora, e aí depois que a carteira estiver pronta, você vai entender melhor por que ela fica por último, porque ela é a mais bonita. E aí, quando a gente pegar esse molde aqui,
precisa prestar atenção e identificar o molde C aqui, ó, na parte de baixo. Então, depois que você enxergar aqui, porque ela é toda curva e pode te confundir um pouco. Então, depois que você identificar essa peça aqui embaixo, a gente vai costurar só o que sobra. Então, usei ela aqui só como exemplo. A gente vai começar com o retrocesso aqui e vai fazer essa curva e vai parar aqui, aonde começa o molde C. Se você é iniciante e tem dificuldade em costurar as curvas ainda, você pode aproveitar, se a sua máquina tiver esse recurso, e costurar com um ponto um pouquinho reduzido nas curvas, que fica um pouco mais fácil, porque aí ela movimenta a agulha um pouco mais devagar. Então, isso pode te ajudar se você for iniciante. Então, tô chegando aqui aonde termina a aba. Aqui eu vou fazer retrocesso de novo, cuidado para não passar do ponto. E aí, antes de desvirar, a gente vai fazer alguns piques aqui na curva, eu vou mostrar para vocês. Então, nessa parte aqui mais curvada, a gente vai fazer os piquezinhos. Cuidado para não cortar a costura aqui. E se você tiver tesoura de picotar, você pode usar aqui também, que vai funcionar super bem. Eu vou fazer com a tesoura comum, porque não é todo mundo aqui das alunas que tem tesoura de picotar. Então, para vocês verem que é possível fazer também com a tesoura reta, normal. Então, depois que você fizer esses piquezinhos aqui, a gente vai desvirar essa peça e já vai rebater só essa parte que a gente costurou. Então, agora a gente já desvira aqui. Essa parte de picotar ajuda bastante aqui a curvinha ficar bem redondinha quando a gente desvira. E aí você pode também ajudar com um boleador ou o cabo de um pincel ou qualquer outra coisa que não seja muito pontiaguda para desvirar melhor. E o ideal é que nessa parte aqui também você dê já uma passadinha com o ferro de passar para assentar bem antes de fazer a costura que vai rebater aqui essa parte. Eu, como não estou com ferro de passar aqui, vou fazer sem passar mesmo, mas de verdade, eu recomendo que você passe. E aí, agora a gente vai rebater essa costura aqui também. Então, de novo, a gente fez retrocesso no início e no final da costura. Com a dica de repicar aqui, fazer aqueles cortezinhos na curva, ó, ela fica bem redondinha e desvira super mais fácil do que se você não tivesse cortado. Então, essa é uma dica bem importante, já anota aí. E agora a gente vai começar a montagem mesmo da carteira. Só que antes, é importante a gente encaixar o porta-alças, antes que a gente esqueça. Então, a gente já vai fazer essa parte também. Então, eu peguei o tecidinho que mede 4 por 6, a gente vai começar dobrando ele ao meio aqui e vincando. E depois a gente vai trazer cada uma das laterais até essa marcação do centro que a gente fez, assim. E assim. E por último, a gente dobra ele no meio de novo e passa 2 costurinhas aqui, selando, fechando toda a parte que tem desfiadinho para dentro. Vocês podem substituir também esse aqui por uma fitinha de gorgurão, por exemplo, ou por uma fitinha de outro material resistente, porque ele vai servir para fazer uma alcinha assim, onde a gente vai pegar o mosquetão da alça de mão. Então, ele é só um suporte, não precisa ser de tecido, pode ser de outro material. Então, aqui eu já rebati os 2 lados, agora a gente dobra ele assim ao meio e já posiciona aqui junto com o molde C, que já tá com forro, aqui na lateral, 2 dedinhos para baixo do começo aqui. Então, ele vai ficar assim, com a dobrinha para dentro e já passa uma costurinha de segurança aqui para ele ficar fixado. Bom, então a gente já trabalhou a primeira parte, que é o molde C, já tá o jeans aqui, o forro e o porta-alça costurado. A gente já trabalhou também a parte da carteira, que tem a aba do meio, ela já tá com a parte de cima pronta, a parte de baixo tá toda solta. E a gente tem aqui, sobrando ainda, entre aspas, a parte com tecido estampado, um forro
e uma manta. Então, agora a gente vai começar a empilhar todas as camadas para formar mesmo essa carteira dupla. Então, eu vou deixar aqui na minha bancada a manta e o tecido estampado. Vou separar o forro dela por enquanto. Por cima disso aqui, a gente vai colocar a camada que tem a aba do meio. Ela vai ficar assim, você alinha sempre por baixo aqui as camadas e ela vai ficar assim, ao contrário da aba estampada, tá certo? Por cima desse aqui, a gente vai colocar o jeans matelassé, que já está com forro, com o jeans para baixo. Então, para ter certeza que tá certo, o jeans vai estar apontando para o tecido estampado e o tecido estampado apontando para o jeans. Olhando aqui de cima, você vai enxergar o forro. E aí, a gente vai dobrar essa aba aqui e vai colocar um alfinetinho para ela não atrapalhar na costura de cima. Então, aqui esse alfinetinho vai servir só para segurar ela para baixo mesmo. E por último, para fechar aqui o nosso sanduíche de tecido, eu vou colocar a última camada de forro, que é aqui o contrário da estampada, por isso uma fica por cima da outra, direito com direito. Tá, então a gente tem todas essas camadas aqui. Como são muitas camadas hoje, eu vou fugir um pouquinho do meu costume de evitar alfinete, vou colocar alguns alfinetes aqui para facilitar a nossa vida. Então, vou colocar um aqui em cima, outro mais aqui na lateral e mais um aqui. E aí, agora que todas as camadas estão alfinetadas juntas e na ordem certa, que é muito importante, então se você tiver dúvida, você volta aqui e assiste de novo o empilhamento dessas camadas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou costurar aqui a volta toda. Não esquece que a gente colocou o alfinete nessa aba para ela fugir da costura, então ela não pode ficar presa aqui junto. E aí, quando chegar aqui embaixo, eu vou levantar essa última camada de forro aqui e vou continuar costurando normalmente. Então, é aqui que vai ficar uma abertura para a gente desvirar, porém, as últimas camadas aqui que aparecem por fora não vão ficar com nenhuma abertura aparente. Então, a gente vai começar a costurar aqui pela parte de baixo da carteira. É importante fazer o retrocesso aqui também. E nessas curvas, aquela dica que eu dei para as iniciantes de diminuir o comprimento do ponto também vale e vai ajudar bastante aqui, principalmente porque são várias camadas, então você pode ir um pouco mais devagar se você ainda está começando, tá bom? Quando você chegar aqui, presta atenção para não estar dobrado a abinha da camada do meio. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, mas só de eu falar vocês já vão ficar atentas aí para ela não ficar dobrada, tá? Muita atenção, principalmente aqui do outro lado, que é onde a gente colocou o alfinete para a dobra não entrar na costura. Retrocesso de novo no final, não deixa uma abertura muito pequenininha, senão você vai sofrer muito para desvirar a peça. E aí agora a gente já pode começar a tirar os alfinetes. Mas antes de tirar o alfinete, a gente vai fazer aquele segredinho que eu tinha falado de puxar a última camada de forro e costurar aqui as demais como se nada tivesse acontecido. Só tira essa daqui e continua fechando aqui embaixo. Agora sim, a gente vai remover os alfinetes. E aí, antes de desvirar a peça, a gente vai fazer também aqueles piquezinhos em todas as partes arredondadas. Então, aqui na aba e nas laterais aqui da parte de baixo.
E aí, pela abertura que ficou aqui, a gente vai começar a desvirar a peça. Antes de começar a desvirar, a gente vai colocar a mão aqui e vai tentar pegar aquele alfinetinho que eu deixei aqui, já achei o meu, para segurar a aba dobrada. Porque senão, na hora de desvirar, pode ser que você esqueça dele e ele vai acabar te machucando. Então, agora que tá sem nenhum alfinete, aí sim a gente começa a puxar aqui pela abertura para desvirar mesmo a carteira. E vai com muita calma, muito cuidado, para não rasgar a carteira, porque tem bastante camadas aqui e por mais que você tenha deixado uma abertura caprichada, vai forçar um pouquinho. Então, vai puxando com cuidado. Confere se a costura do redor aqui, da volta inteira, pegou todas as camadas, porque como eram várias, pode ter escapado alguma coisa, então quando você desvirar, você já vai olhando se não ficou nenhuma falha aqui. Desvira bem essa parte arredondada da aba que a gente ainda não rebateu. A que a gente rebateu, ela não vai amassar muito, mas a que não foi rebatida ainda, ela pode estar bem amassadinha, então desvira bem. E aí, eu recomendo que você feche essa abertura aqui à mão, com pontinho invisível. Se você fechar com a máquina, a gente corre o risco de causar uma pequena deformação na parte de fora. E quando você terminar de desvirar assim, não se assuste porque dá tudo ao contrário, porque esse bolso aqui, na verdade, é a parte de dentro, ó. A gente ainda vai virar assim mais uma vez, para daí sim ver o jeans aqui por fora. Bom, pessoal, então eu vou aproveitar essa oportunidade aqui dessa abertura embaixo, que o ideal é fechar ela à mão e já vou te ensinar a fazer o ponto invisível. Então é o seguinte, eu peguei aqui uma agulha comum com a linha dobrada, então o nozinho tá com duas pontas da linha, e eu vou começar aqui fazendo um pontinho para trás assim, para esconder o nó ali dentro. E aí eu vou dobrar essa sobra para dentro. E o tecido que está sozinho, também eu vou dobrar ele por cima aqui, na mesma posição que ele ficaria se ele tivesse costurado a máquina. E aí eu começo a pegar uma porçãozinha de tecido na parte de cima. E logo aqui onde o ponto saiu, eu já pego uma porçãozinha do outro lado. Então, ele vai andando sempre por dentro do tecido, pegando uma porção em cima e uma porção embaixo. Então, desse jeito, ele vai caminhando aqui pra frente, pegando sempre um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, e aí quando você puxa, ele fica completamente invisível, por isso que ele chama ponto invisível. E aí você vai dobrando aqui e vai costurando até chegar no final. Então, eu terminei de chegar com o pontinho invisível aqui até o final da abertura. E aí, pra gente finalizar, eu vou só pegar um pouquinho, assim, do tecido, passar por dentro aqui da argolinha e fazer o nozinho de arremate. Pode fazer umas 3 vezes, que vai ficar bem seguro, bem firme aí o seu nozinho e não vai desmanchar. E aí, a gente pode cortar a linha e voltar pra máquina pra fazer uma última costurinha aqui na aba que ficou sem rebater. Bom, então, essa abinha do meio aqui, ela ficou sem rebater. A gente vai rebater ela agora por último. Então, retrocesso no começo, retrocesso no final. E é basicamente a mesma coisa que a gente fez nessa daqui. Então, só uma costura reta aqui em volta. Se você tiver escolhido fazer costura decorativa em todas, aí você faz aqui também.
Uhum. Bom, pessoal, então a nossa carteira está praticamente pronta, só falta encaixar aqui a alcinha e colocar os botões. E aí, quando a gente fechar, ela vai ficar assim com duas abas e dois bolsos completamente separados, independentes. Então, agora a gente vai marcar o botão. E lembrando, se você quiser, você pode alterar aqui para o seu tecido estampado ficar aparecendo aqui por trás, que é até o mais interessante, o mais indicado. E aí, para fazer assim, é só você alterar aqui a ordem na hora de fazer aquele empilhamento e também a ordem na hora de costurar a abinha. Nesse caso, você vai costurar a abinha estampada primeiro e vai deixar a camada que tem os dois lados iguais para ser a primeira camada do empilhamento e a última, que foi o que a gente fez com essa daqui. Então, se você quiser que o seu tecido estampado apareça aqui atrás da carteira, é só inverter essas camadas e a ordem que você vai começar costurando aqui em cima. Então, primeiro vai costurar a estampada e depois vai fazer a última e a primeira camada, como eu disse, com o tecido que é igual dos dois lados. É só mudar isso, que aí o seu estampado fica por trás. E aí, então, agora a gente vai começar a marcar o botão. Para isso, a gente vai fechar aqui os dois e vai fazer uma marcação bem centralizada e com a carteira bem fechada, assim, porque é o jeito que a gente quer que ela fique depois que o botão estiver aqui instalado. Então, agora eu dobrei aqui a carteira na posição que a gente quer que ela fique aqui com as abinhas fechadas, quando ela tiver com o botãozinho já colocado. E aí, eu marquei aqui com o giz, ó, uma bolinha 2,5 cm para cima da onde começa cada aba. E a posição aqui eu tentei deixar bem centralizado, imaginando um círculozinho aqui. Então, tá bem centralizado, 2,5 para cima e 2,5 para cima. E aí, a gente vai pegar agora o balancinho e as matrizes para fazer a instalação desse botão. Eu não marquei a parte de baixo ainda, porque se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que eu costumo colocar primeiro a parte de cima e aí com ela eu marco a parte de baixo porque fica bem mais assertivo e não tem perigo de desencontrar o botão de cima com a parte de baixo e ficar alguma coisa assim forçando a sua carteira torta. Então, vou começar com o botão da parte de fora, encaixei ele aqui, encaixei a parte de cima também. O da parte de fora, que eu falei, é esse que tem o acabamento aqui mais bonitinho, tá? Ele vai por fora. E aí, na outra parte, a gente vai usar o botão avesso, que eu já te mostro qual que é. Então, na marcação, a gente vai instalar esse botão aqui. E já vou instalar o mesmo modelo aqui na parte de fora da outra aba. Depois a gente já troca a matriz de uma vez. Então, agora que o botão da parte de cima já está instalado, a gente vai sujar ele um pouquinho assim com giz, os dois. E aí, a gente vai dobrar de novo aqui na posição que estava antes, para marcar a parte de baixo. Então, é bom dobrar os dois assim juntos, ver se está tudo na posição certinha, para marcar a parte de baixo aqui. Prontinho, o meu acabou fazendo duas marcas, mas eu sei que a certa é essa aqui mais baixa. E aí, a gente vai trocar a matriz também para instalar a outra metade desse botão, que vai ser com o avesso e o lado fêmea dele. Então, esse aqui é do avesso, esse aqui é o da fêmea, que vai ficar em cima. Uma matriz, como vocês já viram na aula do balancinho, sempre é lisa e a outra sempre é de rosca. E o avesso que eu falei para vocês é esse daqui, ó. Então, agora a gente vai colocar esse botão que tem o avesso aqui por dentro e a gente vai instalar ele só na parte do jeans com forro, tá? Não vai pegar outra camada aqui para instalar esse botão. Então, aqui na posição certinha que a gente marcou. Pronto, um lado. Agora o outro. Bom, então o botão já está instalado, agora a gente vai testar aqui, vai fechar, ver se ficou tudo ok. Então, aqui.
e aqui. O ideal é dar uma passadinha aqui para ela assentar melhor, ficar mais bonitinha. E aí agora só falta encaixar aqui a alcinha de mão na lateral, que faz toda a diferença nessa peça. E a nossa carteira dupla tá pronta e ela fica com os dois bolsos completamente separados aqui, completamente independentes. Pessoal, eu vou fazer uma aulinha extra aqui, um videozinho extra, mostrando para vocês então a ordem de todas as camadas, se você quiser que o seu tecido estampado fique por fora, diferente da nossa carteira aqui, que ficou com um dos tecidos mais simples por fora e o tecido estampado ficou aqui por dentro. Então, para o tecido principal estampado aparecer por trás da carteira, a ordem das camadas vai ser a seguinte. Primeiro, uma camada de manta acrílica com o tecido estampado em cima. E aí, por cima dela, a gente vai colocar aquela camada do molde C, que é o jeans já costurado com o forro. A gente vai colocar aqui o jeans encostando no tecido estampado, assim. Aí, por cima dessa camada, a gente vem com a camada do meio, que tem tecido de forro dos dois lados, ela vai ficar aqui. E aí, a gente vai fazer aquela dobrinha aqui da aba que eu tinha explicado, que é para ela não entrar na costura. Vai prender ela aqui direitinho, sempre alinhando bem aqui pela parte de baixo. E por último, a gente vai colocar uma última camada de forro aqui, que tem o mesmo formato, na verdade o formato espelhado do tecido estampado. E aí ela vai vir por último aqui, a última camadinha, e aí sim a gente vai alfinetar tudo, costurar em volta e repetir aquele segredinho aqui embaixo de parar a costura, levantar o último forro e costurar o restante. Desse jeito aqui, nessa ordem, quando você desvirar, aí sim o tecido estampado vai estar aparecendo por trás da carteira e vai ser essa aba aqui que fica por fora, que nem tá aparecendo aqui esse de bolinha para vocês. Aí, no caso, no lugar do tecido de bolinha, vai estar o tecido estampado. Se você tiver dúvidas na hora de montar a sua carteira, você pode voltar aqui e ver e rever essa aula quantas vezes for necessário até você decorar. Essa daqui é a nossa carteira dupla finalizada. Espero que você tenha gostado muito de aprender a fazer essa peça. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo na caixinha de perguntas e você também pode acessar o PDF do molde dessa peça aqui, logo aqui embaixo da aula.